da Daniele. De que maneira ocorre a perda de peso por meio de uma dieta cetogênica baseada em proteínas e de que modo isso pode ser prejudicial ao organismo? Ótima pergunta, Daniele. Ótima pergunta. Mas, na verdade, essa pergunta diz mais a aula passada do que a essa aula. Por que diz mais a aula passada, Dani? Concorda, Dani, que na aula passada a gente fez aquele esquema do hepatócito e a gente comentou que a gente busca, né, para gerar energia, né, Dani? Primeiro carboidrato, né, depois lipídio e por fim proteínas. Né? A ordem seria glicose, glicogênio, lipídio e proteína. Então, Dani, quando você faz uma dieta proteica, né, você tem ali uma ingesta de proteína e até lipídio, né? Mas você não tem ingesta de carboidrato. Tira o carboidrato da dieta, Dani. Você vai queimar principalmente o quê? Gordura. Então essa dieta é muito doida, né? Não sei se vocês sabem, mas na dieta de proteína você pode acordar, comer salaminho e queijo. Na hora do almoço você come ovo, bife e bacon. Na hora da janta você come a carne do hambúrguer. Então repara, baseado em proteína e lipídio. E o doido é que você emagrece. Por que você emagrece? Porque como você não está tendo uma ingesta de carboidrato, você vai queimar gordura. Odinha, você emagrece mesmo? Sim. Agora, Odinha, quais são os riscos relacionados a essa dieta? Todos. Eu já fiz essa dieta, gente. Essa dieta funciona bem. Mas é uma dieta que você não consegue cair, nem pode, né? Você fazer essa dieta por muito tempo. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, né? Como a degradação de gordura e de aminoácidos para gerar energia, ela é uma degradação mais lenta do que a de carboidratos, você se sente muito cansado, entendeu? Sabe, você está morto, você passa o dia inteiro cansado. Isso aí é um ponto. Segundo ponto, como você aumenta muito a ingesta de proteínas, essa ingesta de proteínas, é lógico que proteínas sendo metabolizadas geram amônia. E essa amônia sobrecarrega o seu fígado para que ela possa ser convertida em ureia. E essa eliminação, tanto da amônia quanto da ureia, vai depender da sua atividade renal. Então, o cara que ingere muita proteína, que pode até ser o cara que malha, né? E come muita proteína, ele sabe que ele tem que beber muita água, né? Então, na dieta proteica tem que beber muita água, porque você vai estar produzindo mais amônia, vai estar produzindo mais ureia, e pode acabar sobrecarregando o rim. E aí, imagina, ter pedra no rim. Dizem que é uma dor desgraçada. Então, você sobrecarrega fígado, você sobrecarrega rim. Beleza? E um terceiro ponto é que, cara, a carne ela nunca vem com a proteína sozinha, né? A carne ela vem com a gordura. Então esse tipo de dieta aumenta muito o triglicerídeo, aumenta muito o LDL, pode aumentar o risco de um derrame, pode aumentar o risco de um infarto. Por isso eu estou dizendo, os riscos são todos, mas emagrece. Mas o pior é que como você aumenta triglicerídeo, aumenta LDL, né? Você descompensa tudo isso. Quando você para essa dieta e você volta a comer carboidrato, cara, você engorda muito rápido. Porque você vai rapidamente estocar tudo aquilo que está circulante. Então é uma dieta que às vezes vale a pena assim, eu tenho um casamento mês que vem. Aí você faz essa dieta, você emagrece 7 quilos, 8 quilos, rapidinho. Vai pro casamento, entrei no vestido. Só que depois volta a comer carboidrato, volta a ser o bagulho que era antes, entendeu? Então é uma dieta que você dá um choque no organismo, faz mal, mas você tem um resultado muito imediato. Só que é um resultado imediato, porém que não é duradouro. Beleza? Manda mais aí, Galinho. Tem duas aqui, que aí você já pode responder mais ou menos junto. Assim, Beleza. É da Vitória e da Patrícia. A Vitória pergunta a diferença do leite materno e leite humano, se está na alfa-lactobulmina e a beta-lactobulmina. Essa diferença pode ser a razão da alergia à lactose do leite da vaca? Pô. Mas mesmo com essa... essa aí não tem nada a ver com a lactose. Foi bom você ter perguntado isso, Vitória. Porque quando eu já estava lendo ali, eu imaginei que vocês talvez tivessem essa dúvida. Mas, ó, uma coisa é lactose, Vitória. Lactose, acorda, Vitória. A gente falou aula passada, Vitória. Lactose é um açúcar, é um disacarídeo. E alfa-lactalbumina e beta-lactalbumina, observa que são proteínas, né, Vitória? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, a intolerância à lactose não tem a ver com essa questão que a gente acabou de fazer. Entendeu? É que ela ainda completa, assim. Ela fala assim, mas mesmo com essa mudança, por que nem todos desenvolvem alergia ao leite da vaca e seus derivados, se todos ingeriram leite materno no dia? E a Patrícia, ela
colocou uma questão que já gerou uma polêmica aqui, pessoal. Ela fala da questão do leite integral, que ela para você comentar um pouco, porque os estudos mostram que ele faz mal e desenvolve até câncer. Não. Vamos lá. Primeira coisa, tudo causa câncer, né? Tudo causa câncer. Oxigênio causa câncer. Então, falar que os estudos... Aí é da galera que não quer, sabe, quer fazer uma apologia macrobiótica, vou tirar o leite, coisa e tal. Todos esses alimentos, leite, ovo, fígado, são muito polêmicos. Porque são alimentos que são ricos em vitaminas, né? A gente vai falar de vitaminas hoje. E eu sempre falo que, ó, fígado ovo leite, fígado ovo leite, fígado ovo leite. Tem tudo quanto é tipo de vitamina. Então, são alimentos com muitas vitaminas? São. Mas são alimentos também polêmicos que podem trazer problemas. No caso do leite de vaca, né? A Vitória tinha falado, por que não é todo mundo que tem alergia? A resposta é simples, por que não? Por que meu filho tem alergia a camarão e eu não tenho? Por que não? A forma com que a sua célula de defesa lida com uma proteína, alguns encaram aquela proteína como um antígeno letal que vai matar o seu corpo, e aí produzem muitas, né? Imunoglobulinas E, as IgEs, que são as relacionadas a alergias, que acabam aumentando a produção de heparina e de histamina a partir do mastócito, a partir do basófilo, e aí você reage de forma intensa a uma proteína, a um antígeno, que é o que caracteriza o quadro alérgico. Alguns têm e outros não. Nós somos indivíduos diferentes. Então, o ponto é esse. Né? Nós somos geneticamente distintos. O que te estimula a uma reação alérgica não é necessariamente o que me estimula a uma reação alérgica. Sobre a crítica da ingestão do leite, o que ocorre é que a espécie humana é a única que ingere leite na fase adulta. Fato. A digestão do leite é uma digestão complicada. Fato. Sabe, a ingestão do leite durante a noite, por exemplo, aumenta a acidez estomacal, pode gerar problemas como insônia. Muitas pessoas têm alergia, sim, a proteínas do leite. E aí começa a ter, sabe, um monte de pipoco na pele, espinha quando bebe leite. Fato. Sabe, o percentual de pessoas com intolerância à lactose pode ser muito maior do que o que a gente conhece realmente. Fato. Mas não é por isso que a gente vai falar assim, não, vamos ter que abolir o leite da dieta. Porque o que ocorre para um não necessariamente vai ocorrer para todos. O leite continua sendo uma das principais fontes de vitaminas no nosso dia a dia. O leite continua sendo uma das principais fontes de cálcio. Né? Então, acho que o problema é que as pessoas querem, né, ou transformar um alimento, né, na solução nutricional da espécie humana, ou querem demonizar o alimento. E não é isso. Algumas pessoas podem sim reagir mal e aí vão evitar o leite, e outras não. Então, pode continuar bebendo seu leitinho sem problema e não falar que causa câncer. A polêmica do câncer é que existem sim, né, alguns produtores de leite que misturam algumas substâncias cancerígenas que podem aumentar a conservação do leite, entendeu? E aí isso pode acabar levando ao câncer. Então a crítica não é simplesmente também ao leite, mas sim ao processo industrial, né, de manutenção do leite. O pessoal às vezes bota ureia, bota soda cáustica, e aí o problema às vezes não é só o leite, mas também desses aditivos que são colocados ali. Mas, cara, o que você come que não tem esses aditivos? É quase tudo, entendeu? Então, de fato, é bastante complicado. Beleza? Carlinho, mais alguma coisa? Ou pode seguir? Mais uma aqui. Então, manda mais uma aí. É do João. Ele pergunta o que são príons e qual a sua relação com encefalopatias espongiformes. Ótimo, João! Ótimo, João! Prions são proteínas, João. Prions são proteínas, isso é muito doido, gente. Que bom que o João perguntou. Legal, viu? A aula sempre fica mais rica com as perguntas de vocês. Os prions são proteínas, João, mas o muito louco, cara, é que são proteínas que não são digeridas pela pepsina, não são digeridas pela tripsina e conseguem ser absorvidas pelo nosso corpo. Esses prions, quando são absorvidos, quando caem na circulação sanguínea, eles migram pelo corpo e se estabelecem principalmente no sistema nervoso central. E o doido, João, é que eles modificam as nossas próprias proteínas a se comportarem como prions também. Então, quando o prion chega no nosso cérebro, ele altera as proteínas normais que passam a se comportar como prions e essas proteínas normais perdem a sua função. Isso tem um nome, né? É uma doença que é o mal da vaca louca. O mal da vaca louca ou encefalopatia espongiforme ou mal de Creutzfeldt-Jacobs, que é causado por prion, por uma proteína, João. Uma proteína. Agora, olha, como é que eu pego esse prion? Os casos, né, de pessoas humanas pegando prions foram alguns casos, principalmente nos Estados Unidos, Canadá,
onde a galera comia uma carne de vaca, mas uma carne de vaca que, criada no sistema intensivo, recebia mais carne para a vaca comer. O que é isso? Aqui no Brasil, na pecuária extensiva, o gado come pasto. Beleza? E aí a chance do gado estar contaminado com cérebro de vaca não existe. Agora, o que o pessoal às vezes nos Estados Unidos, no Canadá faz? Na pecuária intensiva, matei o boi. Eu pego as vísceras daquele boi, moo e boto na ração. Porque aquela ração com mais proteína vai fazer o outro boi crescer mais rápido. É doido, mas o gado lá, né, nos Estados Unidos, Canadá, na pecuária intensiva, ele é até certo ponto canibal por comer miolos de outro boi. E aí o risco de contaminar o boi é mais alto. E lá, comendo a carne, você pode acabar se contaminando com prion. É lógico, não é uma doença assim comum, não é uma doença comum, mas de fato isso pode acontecer. E doido também é que eu li uma matéria, não lembro se foi na Super Interessante ou na revista Nossa História, que alguns pesquisadores descobriram sistemas enzimáticos no nosso cérebro que digerem prions, que são capazes de digerir prions. E a alegação, sabe, que os pesquisadores fizeram, é que isso deve ter evoluído na nossa ancestralidade canibal. Ou seja, a gente tem mecanismos de defesa anti-prions que devem ter surgido quando o homem era canibal. E sendo canibal, o risco da gente pegar prion, né, comendo o cérebro de um outro cara, era maior do que hoje, onde só os zumbis comem cérebro. Beleza? Vamos então agora para a próxima. Vamos para 3 da enzima ESP-sintase. Para falar da enzima ESP-sintase, vamos falar mais sobre atividade enzimática, tá? Bom, isso aqui é importante, a benção. Tem que fazer esqueminhas para você prestar atenção. Enzimas são catalisadores orgânicos. Proteínas com atividade catalisadora. Catalisadores orgânicos. Então, na atividade de uma enzima, por exemplo, A vai ser quebrada em B mais C, ou B mais C vai gerar A, e eu vou ter aqui uma enzima catalisando essa reação. Então, por exemplo, se a enzima está catalisando a reação para a direita, o A é o substrato dessa enzima, B e C são os produtos. Agora, se a enzima está catalisando daqui para cá, B e C são os substratos e A é o seu produto. Substrato é quem essa enzima vai ligar e produto é o que ela vai estar produzindo, tá? Então, por exemplo, se você está escrevendo um livro, os substratos são folha, caneta e imaginação. E o produto é o livro. Se você está tacando fogo no carvão, o substrato é o carvão e os produtos são gás carbônico, água, fuligem. Entenderam? Então, o substrato é quem ela vai ligar e os produtos é o que está sendo gerado ali. Odinha, o que é catalisar uma reação? Catalisar é diminuir a energia necessária para que aquela reação aconteça. É diminuir a energia de ativação de uma dada reação. Então, se a gente constrói um gráfico de energia ao longo do tempo, aí eu tenho esse gráfico aqui, e eu tenho esse aqui. Digamos que aqui, ó, eu tenho os reagentes da reação, e aqui eu tenho os produtos da reação. Qual dos gráficos está representando a atividade de uma enzima? A participação de uma enzima. É o vermelho ou é o laranja? Fala para mim. Fala para mim. A enzima está participando em qual? No vermelho ou no laranja? A enzima está participando? Isso. No vermelho. Porque, ó o vermelho, ó a energia que é necessária aqui para a reação acontecer. E olha o laranja, ó. Olha a energia que é necessária para a reação acontecer. Concorda que o vermelho precisa de menos energia do que o laranja para a reação acontecer? E ainda mais, concorda que o vermelho, os reagentes chegam aos produtos em menos tempo do que o laranja? Então o vermelho ele está representando com a enzima
porque ela diminui a energia de ativação da reação, e o laranja representa sem a enzima, que depende de mais energia de ativação.